Boa tarde a todos, eu sou Daniel Vec, vim apresentar a Gota, nossa solução para tratamento de esgotos residenciais. Hoje apenas 43% dos esgotos gerados no território nacional são coletados e tratados e descartados na natureza corretamente, ou seja, os outros 57% são descartados diretamente sem qualquer tratamento. Qual que é a grande dificuldade de tratar os esgotos? Na verdade, começa com a coleta. Então, do lado a gente tem os grandes centros urbanos, eles são ligados em rede numa grande estação de tratamento, e do outro lado a gente tem as periferias, comunidades isoladas, zonas rurais, onde essas redes coletoras não chegam, e onde as opções de tratamento não atingem a eficiência que é necessária. Bom, as consequências do não tratamento de esgotos são na parte de saúde pública e na poluição do meio ambiente. Mais ou menos 15 mil brasileiros morrem todos os anos por doenças decorrentes do não tratamento de esgoto. A maior parte dessas 15 mil são crianças, que são mais sensíveis a essas doenças. E na poluição do meio ambiente, a gente tem uma foto aí do Rio Pinheiros. Ela não está aí só para impactar. A Gota tem sido vista como uma solução para a despoluição do Rio Pinheiros, inclusive num projeto da Sabesp. Depois eu posso explicar com mais calma, mas basicamente é tratar o esgoto nas gerações antes das ligações clandestinas. Como é que acontece o tratamento de esgoto convencional? É uma sequência de equipamentos, as tecnologias são bem detalhadas, e isso faz com que o tratamento seja feito com vários equipamentos que são caros e que a ligação tem que ser feita por profissionais e a operação também por mão de obra capacitada. Qual que seria a solução? Descentralizar o tratamento. Ao invés de você ter uma estação gigante com operadores, você coloca pequenas estações, de repente, em residências, ruas, vielas, com a mesma tecnologia. Então, são as tecnologias licenciadas, por exemplo, aqui em São Paulo pela CETESB, tecnologias já consagradas no mercado, mas numa arquitetura muito prática, muito pequena e barata. Aí que entra o Gota. A gente conseguiu juntar todas as tecnologias consagradas no mercado, todas as tecnologias licenciadas de alta eficiência, num equipamento muito pequeno, muito barato e muito simples, praticamente igual a uma fossa, igual a um biodigestor, simplesmente colocar esgoto dentro dela. Eu vou mostrar o tamanho dela agora. Ela tem 60 centímetros de diâmetro, 1,10 de altura, ela é 100% fabricada em plástico, a gente brinca que a gente transforma o plástico em esgoto tratado. É muito simples de instalar, basicamente você, se precisar, enterra ela, manda esgoto para dentro e você tem água de reuso na saída. A eficiência dela chega a 98%, 99%, isso com análises laboratoriais, de laboratórios do Inmetro, relatórios do SEMAI, enfim, todas as provas da eficiência, clientes satisfeitos, né? E ela não gera odor. A gente conhece, quando fala de fossa, já remete o cheiro. O odor é gerado por bactérias anaeróbias, quando você não tem aeração. A Gota trabalha com bactérias aeróbias, que a eficiência é muito alta, e assim o tratamento chega com qualidade de reuso. Nosso modelo de negócio, basicamente, é venda de equipamentos para pessoas físicas, moradores de casas de campo, de casas de veraneio, pequenos estabelecimentos comerciais. Nosso principal cliente hoje são as construtoras para canteiros de obra, e, enfim, pontos de venda também. A gente também oferece um serviço de acompanhamento remoto, através de um sinal simples de GPRS, de celular, onde o usuário recebe uma mensagem caso a Gota aconteça alguma coisa, caso transborde, caso precise ter alguma coisa errada, falte energia nela. Hoje ele paga uma mensalidade de R$12 por mês, isso pode ser convertido na conta de esgoto também, e a nossa intenção com a escala é diminuir bem essa conta. Basicamente, nossos concorrentes hoje são as fossas sépticas e os biodigestores, que são sistemas anaeróbios. Eles têm os pontos positivos, principalmente que não precisa ligar energia. Esqueci de falar, mas a Gota ela precisa de 32 watts só de energia. Então, onde você liga uma lâmpada, você liga a Gota, uma plaquinha solar liga ela. Os pontos negativos das fossas dos biodigestores é que a eficiência fica muito limitada, próximo do mínimo do que a legislação pede. Então, por exemplo, uma prefeitura ir lá e assinar embaixo de que vai fornecer saneamento, seria mais confortável com uma tecnologia que ficasse muito acima da legislação. Então, hoje o CONAMA, que a legislação federal pede 80% de eficiência, o Gota trabalha com 98%, 99%.
Existem as outras tecnologias que também compõem as tecnologias do Gota, só que é o que eu disse, são equipamentos separados, que precisa de empresas implantarem no local, precisa de mão de obra qualificada para a operação, e aí o custo fica inviável, por exemplo, para um morador, né, para uma pessoa que compraria um equipamento. Nossas vendas realizadas, basicamente, no setor privado são pessoas físicas, de pessoa física, né, moradores de casa de veraneio, hotéis, pousadas, construtoras que fazem canteiros de obra e pequenos estabelecimentos comerciais. Para a parte do setor público, a Prefeitura de Mogi das Cruzes está implantando a Gota como solução para as zonas rurais, onde tem os sítios que as redes de coletoras não chegam, mas que, de novo, precisam de um tratamento que dê eficiência, porque são zonas também de preservação ambiental. Teve essa matéria do G1, onde eles explicaram o funcionamento da Gota. Esse processo foi promovido por um parceiro nosso, Trata Brasil. E lá o SEMAI fez diversos relatórios de eficiência, mandou para o laboratório e realmente não gerou dor, realmente a eficiência é muito alta e ela já está sendo praticada no mercado. O mercado do setor público é muito promissor, basicamente hoje 0,15% do PIB, dá mais ou menos 360 milhões, destinado para tratamento de esgoto, para saneamento, inclusive com contratações do setor privado, porém, até então, não existiam soluções de eficiência que pudessem aplicar esses investimentos e resolver o problema por essa questão de dificuldade de chegar nos pontos onde as redes coletoras não chegam. A gente tem reconhecimento internacional, a gente teve a oportunidade de participar por uma aceleração da Universidade de Fresno, na Valley Ventures. A Sabesp cedeu um espaço na Expo Sabesp esse ano, onde eles estão considerando o Gota como uma opção de despoluição do Rio Pinheiros e Rio Tietê. Eles estão investindo bastante nisso. Então, a ideia é aplicar as gotinhas nas periferias, nos bairros mais afastados, onde as redes coletoras não chegam. Então, isso já está sendo praticado. Bom, os próximos passos, na verdade, o que a gente precisa é de parceiros, enfim, de alianças que possibilitem a gente distribuir e produzir melhor. Hoje a gente não fabrica os principais compartimentos, que são 2 tanques, que vai um dentro do outro, são os equipamentos. Então, a gente não faz a injeção, mas é 100% fabricado em PAD. Então, isso, de repente, juntando com um parceiro, a gente consegue produzir isso em massa e consegue alcançar mais mercado, menor preço e maior distribuição. Bom, os fundadores sou eu, Daniel Vec, eu trabalho há 11 anos com tratamento de água, esgoto e efluentes. O Ricardo tem muita experiência no mercado também nessa área, dirigiu grandes empresas voltadas para o saneamento. Queria destacar o Vanderlei, que é o nosso projetista, trabalha há 35 anos no mercado com tecnologias de tratamento de esgoto. Essa é a Gota, a nossa solução para tratamento de esgoto e também a nossa solução para despoluição dos rios, dos mares, dos córregos, onde o esgoto é lançado sem tratamento. Isso aí, queria agradecer ao Quintessa, a Braskem, queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, e a Carol, que ajudou muita gente, e o nosso mentor Nicolai, e é isso, muito obrigado pela oportunidade. Daniel, bom, primeiro parabéns aí pela apresentação, obrigado. Obrigado. Nas áreas rurais, nas áreas afastadas, o competidor de vocês é a fossa tradicional, é isso? É a fossa tradicional. Como é que a competitividade da tua solução frente à fossa, principalmente pensando nas áreas mais carentes? Sim. Qual que é a vantagem competitiva? Tá. Cara, assim, as fossas, na verdade, elas são praticadas em todas as áreas hoje onde não tem esgoto. Então, casa de veraneio, o pessoal sempre colocava fossa. Então, os pontos negativos são até conhecidos, como essa questão de mau cheiro, a fossa entupir, ter que ir uma vez por ano tirar com caminhão. O Gota serve para isso, simplesmente entra o esgoto bruto, então a sujeira que tem no esgoto, ela serve como alimentação do próprio sistema, você não precisa acrescentar nada, as próprias bactérias que vêm no esgoto. A diferença da fossa é que se você deixar o esgoto parado, as bactérias anaeróbias começam a crescer lá, elas degradam parte da carga, então elas não degradam tudo que tem de sujeira no esgoto, e o subproduto delas é o gás, que a gente sente o cheiro.
E o lodo que ela gera é um lodo que a gente diz um lodo morto. Ele não tem muita qualidade de proteínas, não tem alimentação para as próprias bactérias. O que a gente usa no gota são as bactérias aeróbias, que são utilizadas nos grandes sistemas municipais. Além delas serem muito mais eficientes, elas também vêm no esgoto, quando a gente aera, elas proliferam. A nossa engenharia interna é bem trabalhada na parte de área, então ao invés de ter um sistema muito grande, a gente cria como se fossem apartamentos de bactérias, são as biomídias. O lodo que elas geram é uma matéria com matéria orgânica que é alimento para elas e com as bactérias vivas, por isso que é o sistema de lodos ativados. Então a gente pega esse resíduo e reinjeta no sistema, e isso aumenta muito a eficiência. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta, o ponto positivo é a eficiência, não gera odor, não tem essa questão de precisar ficar tirando com o caminhão limpa-fossa. E na parte de saneamento público, por exemplo, uma prefeitura fica muito mais confortável em colocar saneamento que realmente atende à legislação. Porque, por exemplo, em áreas de preservação, você trata mais ou menos, fica muito inseguro você descartar sem o tratamento correto, sem atender a legislação, né? Daniel, obrigado, parabéns. Completou aí, né? Água, luz e saneamento. Agora completou o trio. Já dá pra gente morar num sítio afastado sem nada ainda. Tem alface, quer dizer, assim, a vida sustentável depois dos pitches de hoje. O lixo, E vamos reciclar tudo no final. Legal. Explica um pouco melhor, você falou a questão do lixo clandestino, pensando no exemplo do Rio Pinheiros, do Tietê, do Tamandatei, qualquer um deles. Isso. Né? Como é que a gota entra? Porque, assim, se o esgoto é clandestino e a gente sabe que ele está lá, sim, por que a gota é a melhor solução e não simplesmente fazer o sistema tradicional? Tá. Bom, só complementando a sua pergunta, hoje a gente se preocupa muito com a despoluição do rio. E a gente não precisa despoluir, a gente precisa parar de sujar. E aí, naturalmente, ele vai ser... Né, isso já aconteceu no Japão, por exemplo. O que acontece? A gota ela é muito pequenininha. Então, para você entrar no meio de uma periferia, por exemplo, passar redes de esgoto... Isso a gente está falando do caso do Rio Pinheiros, né? Então, você vai entrar no meio de vielas, periferias, rasgando e entrando e fazendo ligações nas casas dos moradores. Fica muito mais fácil. Claro que tem uma questão social a ser trabalhada, mas, basicamente, ao invés de você ter obras no meio das periferias, você simplesmente, na saída de cada casa ou na saída de 5, 10 casas, você colocaria uma gotinha e você ia acompanhar o curso normal. Então, hoje, sai das periferias e cai no Rio Pinheiros. A gente está falando periferias, mas, por exemplo, no Morumbi tem prédios comerciais, tem um monte de locais que até coletam o esgoto. Tem locais que não coletam e não tratam. Tem locais que coleta e joga, por exemplo, no Rio Pinheiros. Isso acontece nas comunidades caiçaras também, no mar. Então, é um problema geral. Então, a ideia seria, ao invés de gastar com infraestrutura coletando todo esse esgoto, colocar uma gotinha em cada um e deixar a água seguir o curso para o rio já tratada já. Serviria, por exemplo, dado que você falou que ela é pequena, fazer esse tratamento, ao invés de ir até lá, mas nos acessos desses afluentes no rio principal, por exemplo. Então, cada acesso que eu tenho para o Pinheiros, eu faria ali no acesso, antes deles desembocar no rio de verdade, fazer esse tratamento, ao invés de ter que ir até lá? Sim, eu, assim, sinceramente, eu acho um pouco mais difícil, porque quando chega lá, já não tem mais só esgoto. Então, tem muita ligação pluvial, clandestina, e aí você tem uma vazão, você vai precisar de uma estação muito gigante. Então, a gente acha que é mais fácil, ao invés de fazer um projeto de engenharia que consiga captar todo o esgoto, que até hoje não foi feito, chegar, claro, com um trabalho social, ver cada rua, onde começa o lançamento, abrir lá a terrinha, colocar uma gotinha, mandar esgoto para dentro e deixar ela seguir o curso que ela já seguia. Então, a única diferença é que, ao invés de, quando chegar lá no rio, vai ser um monte de ponto já tratado. E a gente, realmente, do mercado mesmo, a gente acredita que seja a revolução mesmo, porque a gente nunca foi conseguido juntar tanta tecnologia já consagrada. Se você ver, não é nada pioneiro. São tecnologias que já estão no mercado há mais de 60 anos. O que acontece é que não tinha preço. A gente conseguiu fazer de plástico, que é uma coisa barata e fácil e rápida de fazer, e embutir tudo um dentro do outro. Então, até lá no stand eu explico com mais calma. O tratamento de esgoto envolve uma engenharia, mas é muito simples de entender. Então, acho que essa é a grande sacada aí da gota.